testemunho muito emocionante do pastor Abraão. Ele era leproso e a sua mãezinha morreu nos braços dele. E o mais extraordinário que aconteceu foi que Jesus deu os dedos dele de volta. O canal dele é Pastor Abraão. Mensagem da Cruz. Pastor Abraão, por favor. Estão pegando o drone, mas a gente fica sentado agora, estão secados. Vira só para mais uma pessoa. Continue nesse espírito de adoração, sabe? Não perca nem um instante. Continue nesse espírito de adoração. Pastor Abraão, ele... Nós acabamos de... Eu conversei com ele pelo telefone, mas a gente se conheceu aqui, agora, tem pouco tempo. Pastor Abraão, ele... E eu já comecei a aprender um pouco com o senhor. Eu conversei com ele pelo telefone, mas... A humildade, homem simples, você vai ver a simplicidade dele. E eu queria que você não deixasse nada dispersar você. As crianças podiam descer. Você vai ver a simplicidade dele. E se você for deixar a sua criança aqui em cima, não deixe que ela passe aqui na frente. As crianças podiam descer. Se o celular estiver ligado, põe no vibracal, no silencioso ou desliga. Não deixe ele ficar tocando. Não deixe que ela passe aqui na frente. Porque se o celular estiver ligado, põe no vibracal. Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, se fosse colorido, porque a gente já ia começar a enxergar um bocado de demônio caído aqui. Amém? Os anjos do Senhor trabalhando por nós. E a bênção do Senhor já chegando através do demônio caído aqui, da sua oração e da sua fé. Os anjos do Senhor trabalhando por nós. Eu queria te dizer algo. E a bênção do Senhor já chegando. Eu já falei muito e falo muito isso aqui. Da sua oração. Eu vou explicar porque eu estou demorando a passar a palavra. Então, eu queria te dizer algo. Talvez, se Belo Horizonte conhecesse a história desse homem, eu vou explicar porque eu estou demorando a passar. Ia ter gente em pé na rua. Eu queria te dizer algo. Talvez, se Belo Horizonte era para ele estar aqui quinta-feira que vem. Mas Deus o trouxe aqui hoje. Talvez se fosse anunciado na televisão, nem no tempo da Lagoinha cabeça. Mas Deus o trouxe aqui hoje. As pessoas, por causa do testemunho desse homem. Talvez se fosse anunciado. Mas você está aqui. Ou você está vendo essa fita. As pessoas, por causa do testemunho desse homem. Deus te ama, mas você está aqui. É um privilégio meu ouvir esse homem falar. É um privilégio seu ouvir esse homem. É um testemunho vivo. É um privilégio meu. Você ouvindo esse homem falar. Você está mesmo quando você lê a Bíblia. É um privilégio seu ouvir esse homem. Então não deixe nada dispersar você. Amém? Vamos orar por ele de uma vez, para ele já ficar livre e você parar de ouvir nada. Pai, nós abençoamos o pastor Abraão, a sua esposa que está ali com seus filhos. Vamos orar por ele de uma vez. Ele vai apresentá-los agora. E nós Pai, nós abençoamos o pastor Abraão, descansa a mente do teu filho de tudo aquilo que Satanás tentou colocar peso. Que ele fique livre para ser usado como canal do Senhor. Nós o abençoamos e decretamos. Todo investido do diabo contra ele e contra nós não tem valor. Só o Espírito Santo é que vai falar conosco. Em nome de Jesus. Nós o abençoamos e decretamos. Aleluia. Glória a Deus. Contra nós não tem valor. Foi muito Só baixo, o né? Espírito Santo é que vai falar conosco. Aleluia. Quiser aumentar o... Aleluia. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Aleluia. Foi muito baixo, né? Glória a Deus. Como ele já disse, meu nome é pastor Abraão, eu sou lá da colônia Santa Isabel, estou ministrando a palavra lá da colônia. Aleluia. Eu era um ex-leproso, para a glória de Deus, não sou mais. Sou uma nova criatura na pessoa de Jesus. Estou ministrando a palavra. Aleluia. Eu quero que vocês se coloquem em pé na presença do Rei da Glória. Sou uma nova criatura na pessoa de Jesus. Eu não estou aqui em cima desse púlpito aqui, não é por acaso. Eu estou aqui em cima desse altar aqui pregando a palavra de Deus, porque o Senhor me prometeu há 19 anos debaixo de uma ponte que eu seria pregador da sua palavra e anunciaria o seu grande poder para os povos e para as nações. Eu quero dizer à igreja, quero dizer aos demônios, quero dizer aos poderes do inferno que eu não estou recuando, eu estou apenas começando, e vocês que vieram ouvir a palavra hoje, vocês não vão sair daqui arrependidos, porque existe o Rei da Glória que vai operar os seus milagres aqui hoje, e vocês verão o que ele pode fazer. Não importa qual seja o seu problema, o meu problema, o nosso problema, o Senhor hoje vai operar os seus milagres. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda mais alto o nome de Jesus.
Quando você aplaude o Rei da Glória, você está aplaudindo o maior homem que já viveu. Você está aplaudindo o Redentor da Glória, o Emanuel, Deus conosco, a raiz de Davi. Você está aplaudindo aquele que veio e morreu numa cruz para você. Aplauda o nome de Jesus, 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 aplauda o nome do Rei da Glória. Aplauda o nome de Jesus. Eu quero que o diabo ouça suas palmas. Eu quero que o diabo ouça suas glórias e aleluia nesta noite, porque Deus é poderoso. Quero que o diabo ouça suas palmas. Eu quero que o diabo É disso que o nosso Brasil precisa. Nosso Brasil precisa de pregadores. Nosso Brasil precisa de homens que levantem a palavra na unção e no poder do Espírito Santo e preguem na unção e no poder da glória. Eu tenho pregado por dezenas e dezenas de igrejas. Eu tenho percorrido o estado de Minas todo pregando a palavra de Deus. Eu tenho visto o Senhor da glória operando os seus milagres. E Ele vai operar aqui hoje. Amém? Diga ao seu irmão à tua direita e à esquerda se você hoje vai receber de Deus. E Ele vai operar aqui hoje. Amém? Ah, vocês que vieram, vocês são privilegiados. Se você hoje vai receber de Deus. E Ele vai operar aqui hoje. Amém? Ah, vocês. Ah, mas não é um pregador de fama. Você hoje vai receber de Deus. Não é um pregador de renome. Não é o Billy Graham, não é um pregador de fama. Não é o Jimmy Swagger que vai estar lá pregando. Não é um pregador de renome. Vai ser apenas um ex-leproso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O maior sermão de Jesus Cristo. Glória, o Emanuel, Deus conosco, a raiz de Davi. Você está aplaudindo aquele que veio e morreu numa cruz para você. Aplauda o nome de Jesus, 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 aplauda o nome do Rei da Glória. Eu quero que o diabo ouça suas palmas. Eu quero que o diabo ouça os seus glórias e aleluia nesta noite, porque Deus é poderoso. É disso que o nosso Brasil precisa. Nosso Brasil precisa de pregadores. Nosso Brasil precisa de homens que levantem a palavra na unção e no poder do Espírito Santo e preguem na unção e no poder da glória. Eu tenho pregado por dezenas e dezenas de igrejas. O grande cobrador de impostos, ele estava sentado na alfândega e Jesus disse: vem, segue-me. E sempre quando eu leio esse texto aqui, dentro de mim estremece. E algo dentro de mim se agita como uma grande cachoeira. Mateus capítulo 8, versículo 1, vamos lá? Estão comigo? Aleluia. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ficar limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote a fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Vamos curvar a cabeça e vamos orar a Deus. Altíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez, ó Deus, eu me coloco diante da Tua presença para ministrar a Tua palavra nesta grande igreja. Há um povo aqui, Senhor, nesta noite. Não conheço, Senhor, muitos que estão aqui. Faça com que, ó Deus, a palavra, o testemunho que vamos falar, entre no coração deles, ó Deus, e faz a obra. Usa-me agora como teu atalaia, como teu pregador. Ó Deus, cumpre-se em nós a tua palavra. Amém e amém. Coloque a sua Bíblia no banco. Eu gosto muito de aplaudir Jesus, porque eu não tinha mão para aplaudir Jesus. E hoje eu posso pegar as minhas mãos. Eu posso aplaudir o nome dele. Aleluia! Aplauda o nome do Rei da Glória. Emanuel, Deus conosco, jovem.
Ele é o meu Rei, meu Redentor, meu Salvador. Meu papai, minha mamãe, minha igreja, meu viver, minha vida. Ah, se não fosse Jesus, você... Mas jovem, você está aqui é porque o Senhor te escolheu e te colocou neste caminho. Jesus está passando pelas praias da Galileia. Pode se sentar. Não se assustem comigo que eu sou assim mesmo. Eu aprendi a pregar assim com aquele grande poderoso em tuas mãos, que é maior do que o poder da bomba atômica. É maior do que o poder da Rússia, é maior do que o poder da América, é maior do que o poder lá dos Estados Unidos, é maior do que o poder do Iraque. O nome de Jesus é o Todo-Poderoso da glória. E se você olhar o nome de Jesus, se você tirar a primeira letra J, a primeira letra S, vai ficar SUS. Ele é o único sistema de saúde, é o único sistema que funciona, é o único sistema. Você não pode dar glória, você não pode aplaudir o nome de Jesus, é o único sistema, SUS, aleluia, é o sistema que funciona, é o nome de Jesus, aleluia. Jesus está descendo do monte, há uma grande multidão cercando o mestre, sempre foi assim. Jesus entrava em Cafarnaum, estava uma grande multidão. Jesus entrava em Betânia, estava uma grande multidão. Jesus estava em Jerusalém, estava uma grande multidão. Jesus estava passando por Jericó, estava uma grande multidão. E agora Jesus está passando pelas partes do Rio Jordão, da além do Rio Jordão. E a grande multidão está lá. E a Bíblia diz que Jesus Cristo está passando e eis que veio um leproso do meio daquelas regiões clamando: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Há 19 anos esse homem ex-leproso também estava debaixo de uma ponte, e eu também vi um vislumbre da glória, e eu clamei: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele homem estava tomado pela lepra, tomado pela doença, uma doença repugnante, uma doença que deforma mãos, deforma nariz, deforma pés, uma doença que deforma a pele, que traz ferida pelo corpo e faz com que o homem fique fedendo, cheirando mal como um animal. Uma doença tão repugnante que não consigo descrever a vocês a ruína do pecado. A Bíblia diz que a lepra é como o pecado, como a lepra separava o homem de Deus, o pecador de Deus, como o pecado separa o homem de Deus, a lepra também separava o homem da sociedade. E aquele leproso olha e diz, alguém diz: leproso, Jesus está passando pela além do Jordão. E aquele homem pega a sua velha capa, ele coloca no corpo, mancando das pernas, sem nariz, sem mão, e ele vê Jesus passando ao longe, e ele contempla uma grande multidão, e então ele se volta e disse: olha, é aquele mesmo, e ele vai se aproximando de Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, ele fala: eu não poderei, porque eu estou imundo, eu sou sujo. Mas ele olhou além da religião, ele olhou além da multidão e diz: eu preciso ir a ele. Há certo momento da tua vida que você não conseguirá ir, vencer, jovem, se você não for ao encontro do Rei da Glória. Há certo problema na tua vida, um câncer, uma AIDS, uma lepra, um problema de diabetes, um problema de coluna, um problema de paralisia, que você diz: meu Deus, como é que eu vou fazer? É aí que você vai na santa palavra de Deus e você encontra o poderoso nome de Jesus, e você disse: encontrei a fórmula, eu preciso ir nele. E aquele leproso disse. E aí é quando eu estava pregando na igreja Batista Getsemane. Estou aqui, eu vou morrer mesmo. Eu estava muito emocionado porque eu estava começando a pregar os meus primeiros sermões. O meu primeiro congresso tinha sido acabado de ser consagrado a pastor, a evangelista. O pastor Jorge Linhares me consagrou. E
E é por isso que vocês podem ver o meu terno, a minha gravata, a minha roupa, uma simplicidade tremenda. A minha família está toda lá no meio do povo. E vocês viram a minha simplicidade. E até hoje a minha simplicidade continua sendo a mesma. A minha simplicidade continua a mesma. Eu melhorei muito. Melhorei muito a pregação. Melhorei muito o meu modo de agir no púlpito, de pregar nos altares do Brasil, nas igrejas. A gente vai aprendendo, vai vivendo e aprendendo, né? Então, os irmãos, se vocês virem algum lapso, alguma coisa que a gente fala fora do contexto, é porque eu estava começando ainda a pregar. E eu estava morrendo de medo mesmo. E graças a Deus que Deus me deu força e eu consegui dar o testemunho. Continue ouvindo para vocês verem a bênção que foi, tá? Eu vou para o inferno, mas se eu tocar em Jesus, eu serei purificado. E a Bíblia fala que ele saiu balançando o sininho. Porque os leprosos carregavam um sininho no pescoço, balançando, gritando: imundo, imundo, não passam por aqui. E ele balançava aquele sino. Mas naquele dia memorável, ele não balançou o sininho. Ele não fez nenhum barulho, ele chegou quieto, e a Bíblia fala que sem Jesus esperar, ele chega e se prostra de joelho diante do Rei da Glória. Um símbolo de adoração a Deus. E ele ajoelha, e quando ele ajoelha, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Oh Deus, se tu quiseres, tu pode. Ele dizia: não seja eu, mas seja o que tu queres. Às vezes você aproxima de Deus, você diz: Senhor, eu quero, eu determino, você não determina nada. Você vai dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E quando você disser seja como tu queres, então Deus vem e lhe dá vitória para a glória de Deus. Ah, você está ouvindo um pregador que só prega Jesus Cristo. Ah, minha querida igreja do Senhor da glória. E a Bíblia diz que Jesus Cristo soltou aquela grande frase: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Ele está dizendo nesta noite também, irmã que está aí atrás: eu quero sanar o teu casamento. Ele está dizendo para o casal que está lá atrás: eu vou curar o teu marido. Ele está dizendo para o jovem aqui: eu vou lhe dar vitória na área sentimental. Ele está dizendo para os pastores: eu quero fazer a obra. Eu quero lhe dar vitória, eu quero lhe dar vitória. Vamos dar a salva de palmas para Jesus. Eu quero, foi as palavras que saiu dos lábios do Rei da Glória. E quando ele disse aquelas palavras, eu quero, a Bíblia diz que ele pega aquelas mãos santas e puras, aquelas mãos que nunca maltratou uma criança, aquelas mãos que nunca fez mal a uma vida, aquelas mãos que em breve seriam pregadas em um madeiro, aquelas mãos que criou os grandes oceanos e os colocou por entre as montanhas, que criou os grandes planetas e os alinhou no sistema solar. Aquelas mãos que pegou o homem do pó da terra e fez dele a sua imagem, sua semelhança. Ele pega aquelas mãos santas e puras, que em breve seria pendurada no madeiro. E ele pega aquelas mãos santas e puras, que fez os rios e os alinhou entre as cachoeiras e as grandes matas. E a Bíblia diz que ele pega e ele toca o leproso. Ele não podia fazer isto. Ele pega e ele toca o leproso. Ele toca o leproso. Mas ele poderia fazer isso, porque foi ele que criou aquele leproso. Deus diz em Isaías: eu crio o mal, eu crio o bem, eu crio a morte, eu crio a vida, eu crio a luz, eu crio as trevas.
E a Bíblia fala que quando ele tocou o leproso, ele se levantou de imundo para santo. Ele se levantou de perdido para salvo. Ele se levantou indo para o inferno, se levantou indo para o céu. Ele se levantou purificado pelo poder de Deus, pelo poder da glória. Igreja, eu estou falando de poder. Eu não falo de uma igreja morta. Eu não falo de uma religião vazia. Eu não falo de pregadores mortos pregando sermões numa igreja morta. Eu falo de um Cristo poderoso. Eu falo de um Cristo grande. Eu falo de um Cristo que operou os grandes milagres do passado e vai operar nesta noite aqui também na igreja. Porque eu sou a prova viva dos milagres que Jesus Cristo pode operar. Vocês estão olhando para essas lindas mãos que eu tenho aqui. Você está vendo eu caminhando aqui no púlpito com esses pés perfeitos. Você está olhando para a minha pele limpa como a pele de uma criança, ou mesmo de um jovem de 30 ou de 25 anos. Você está olhando para esse nariz aqui perfeito. Você está me vendo aqui, meu Deus, ele era leproso, mas como pode ser? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Você pode. Você pode, irmã. Eu disse que pode. Eu nasci em 1960. Num lar muito pobre. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe era leprosa. Mamãe estava toda deformada pela doença, sem nariz, sem mãos. A lepra havia comido os pés, os dedos dos seus pés. Eu era menininho de 5 aninhos de idade. E mamãe nos amava tanto. Ela não queria perder a gente. Nós morávamos numa casa de 2 cômodos. Toda feita de bambu cruzado. E o bambu era cheio de barro por dentro. Quem já morou na roça sabe de que eu estou falando. E a gente colocava trapos dentro ali daqueles bambu para poder tampar as brechas para não sofrer frio à noite. Meu pai chegava alcoolizado em casa e espancava a mamãe. Sangrava ela. E nós agarrávamos na saia de mamãe chorando. Papai, não faça isso. Mamãe já está leprosa, papai, não faça isso. Eu tinha 5 aninhos. Até hoje eu não esqueço. E eis que então, mamãe estava grávida de um casal de gêmeos. Nós era tão pobre. E papai disse: Abraão, tua mamãe vai ter as crianças e eu vou ser o parteiro, eu vou fazer o parto. Papai pegou o lençol, colocou a mamãe em cima de uma pedra que tinha lá em casa. Nós tínhamos uma pedra redonda dentro de casa. Aquela pedra servia de mesa, servia de cadeira, servia para a gente fazer as nossas refeições ali. E papai colocou a mãe ali de pernas abertas. Quero usar uma linguagem bem clara para vocês entenderem o que é pobreza. E ele então foi e disse para ela: faça força. E ele fez o parto da primeira criança. Só que papai não sabia que tinha uma outra criança dentro do útero de mamãe. E quando ele pegou o primeiro nenenzinho, o Zé Carlos, meu irmãozinho que acabara de nascer, pegou o lençol, enrolou e falou: leve ele para o quarto. Havia uma irmã, minha irmã Maura, de 8 aninhos, pegou aquela criança e papai não sabia, a outra criança veio em seguida e nasceu, bateu a cabeça na pedra e veio a falecer. Papai viu aquilo, ele ficou irado contra Deus, começou a blasfemar de Deus. E ele pegou a Bíblia que estava lá num quarto, pegou ela, pegou fogo, jogou gasolina na Bíblia e tacou fogo na palavra de Deus. E papai pegou então o punhal que tinha em casa e ele pegou o punhal e cortou o seu peito em forma de X. E ele fez um pacto com Satã. Eu vendo a vida dos meus filhos, eu vendo minha mulher, eu vendo minha alma para você.
se você melhorar a nossa vida. Ele queimou a palavra de Deus, que eu amo tanto. Eu dou a minha vida por aquilo que está em cima do altar. Eu vivo a palavra, eu respiro ela, é meu oxigênio. Eu caminho com ela. E depois daquele dia, nossa vida foi um inferno. O prefeito da cidade de Itapeva chegou e disse: vamos levar a sua mãe para o leprosário, que ela não pode ficar com vocês. Amarraram a mamãe com cordas, amarrar era como se fosse um animal. Pegou a perua do estado e jogou a mamãe dentro daquele carro como se fosse um animal. Até hoje eu não esqueço. É isso que o diabo faz. O diabo queria matar você. Jovem, o diabo queria esgoelar você. Mas Jesus te alcançou e você está aqui glorificando o nome dele. E tinha 5 aninhos. Eu não sei se vai dar tempo de falar o testemunho todo para vocês. O relógio é inimigo de Deus. Esconda o relógio. Não viva pelo relógio. Viva pela graça, pelo Espírito Santo. Davi disse: não se apressa a sair da presença do rei. Quando você, irmão, se prostrar diante do rei da glória, não se apresse em sair da presença dele, porque no pavilhão do Senhor eu encontro liberdade. Aleluia. Segure o pastor da cadeira. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Dê uma salva de palmas para Jesus. Vocês são privilegiados. Vocês receberão galardão. Receberão galardão aqui hoje. Mamãe foi jogada naquela perua do estado, foi levada para o leprosário Santa Fé em Três Corações. E o estado pegou eu, minha irmã, meu irmão, o bebezinho, arrancou o bebezinho da mão de mamãe. E disse: você não pode ficar com a criança. E pegou aquele bebezinho e deu para um casal de fazendeiro lá em Itapeva, no sul de Minas. E eu fui mandado para o orfanato, eu, minha irmã de 8 anos e meu irmão de 6 anos. Eu fiquei no orfanato até os 17 anos de idade, tomando chicotada nas costas, capinando roça, pisando em cima de cobra, levantando 4 horas da manhã e dormindo 7 horas da noite, comendo comida podre, vivendo sobre a tutela de carrasco. E quando deu 17 anos de idade, o meu nariz começou a atrofiar, meus pés começaram a atrofiar, minhas mãos começaram a perder a flexibilidade, e eles viram que algo em mim não estava funcionando direito. E chamaram os médicos, os paramédicos, chamaram os enfermeiros, e disse: vamos examinar o Abraão. Havia 1000 crianças ali no orfanato, e eles me pegaram, me colocaram dentro de um quarto, isolado em uma jaula, e trouxeram um monte de médicos e começaram a me examinar, como se eu fosse uma cobaia. E depois disseram, o médico disse: Abraão, eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu disse: qual é, doutor? Você também está leproso como a sua mãe é leprosa. Eu dei um salto de alegria. Eu jubilei de alegria. Eu disse: doutor, é verdade, é. Há tanto tempo que eu não via minha mãe. Eu via minha mãe uma vez por ano no Natal. Se mesmo de longe, como aquela irmã está ali no banco, eu só podia contemplar: mamãe, como é que vai? Meu filho, eu estou bem. Eu querendo dar um abraço nela, beijá-la, sentir o calor do seu corpo. Quando eu vejo irmãs velhas, irmãs de cabelo branco, como essas irmãs, eu falo: você é a mamãe que eu nunca tive.
Oh, como eu queria ter um colo para me segurar, uns seios para me mamar, me amamentar, na minha solidão, na minha angústia, ter uma mãe para poder me amparar. Eu nunca tive. E quando eu vejo uma irmã idosa, eu abraço ela, eu beijo ela, porque eu vejo uma mãe que eu nunca tive. Jovens, beija tua mãe, abrace tua mãe, chame ela minha querida mamãe, minha flor, minha paixão, minha razão de viver, porque mãe é a coisa mais linda da vida. Só quem não teve mãe sabe dar valor numa mãe. Eu fui um filho abandonado, eu fui um filho desprezado, mas essa Bíblia diz, eu descobri nesta Bíblia dizer que quando a tua mãe e teus pais te desampararem, eu te recolherei. Aleluia. Eu não sabia que lá no leprosário eu não estava sozinho. O Senhor da glória era meu papai. O Senhor da glória era minha mãe. Ele me guardou lá no orfanato. Ele me guardou durante 11 anos, porque Ele tinha me escolhido para ser o seu atalaia, o seu pregador. Ele é meu pai, Ele é minha mãe. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela paz. Aleluia. E eu saí. Eu fui para o leprosário de Santa Fé em Três Corações, porque a minha mãe morava lá. Só que eu cheguei em Três Corações, em Santa Fé. A minha mãe tinha sido transferida aqui para a colônia Santa Isabel, devido ao tratamento aqui na colônia Santa Isabel ser melhor do que lá em Santa Fé, em Três Corações. E era a época do trem que tinha aqui em Betim. Alguém lembra do trem de ferro que chegava em Betim e percorria Três Corações a Betim? Alguém lembra? Pessoas mais velhas aqui devem que lembram. Eu viajei 18 horas de trem, alegre, feliz, porque aqui em Santa Isabel eu cria que eu ia conseguir encontrar a minha mãe. Eu viajei, quando eu cheguei no leprosário Santa Isabel, fiz a minha ficha, internei. E eu cheguei na colônia. Eu disse, aonde que está morando minha mãe? Abraão, ela mora numa casa lá naquela rua. E eu fui para lá. Peguei minha mala, cheguei na porta e ela disse, mamãe! Mamãe! Ela disse, quem é? É o seu filho, que você não vê há 11 anos. Eu vi ela gritando lá, Abraão, meu filho, venha cá, estou aqui. Eu entrei naquele quarto, até hoje eu não esqueço. E quando eu cheguei na porta do quarto, eu vi a minha mãe deitada numa cama, com ureia, tuberculose. Gente, esse momento aí da minha mãe foi muito triste, viu? Mamãe, ela estava tendo apenas 8 dias de vida. Foi muito triste. Eu tinha 17 anos. Eu estava todo deformado pela lepra. Eu estava... muito triste, viu? Muito triste, gente. Eu sofri demais. Sofri muito. Glória a Deus. Quando eu cheguei no leprosário, foi um momento muito triste. O médico disse, Abraão, sua mãe está te esperando. Eu fiquei na maior alegria, porque tinha 12 anos que eu não via mamãe. 17 anos, cheio de vida, cheio de esperança. Eu disse, doutor, vou conviver com ela pela vida toda. Ele olhou para mim e falou assim, você não vai não. A sua mãe está com câncer, a sua mãe está com lepra, a sua mamãe está morrendo. A sua mamãe, ela está morrendo. Quando ele falou aquilo para mim, o meu coração desabou.
o meu coração desabou naquele momento. Eu fiquei muito triste. Eu comecei a chorar diante do médico. Diante dele, eu comecei a chorar. E ele falou, não adianta chorar. Você vai morrer aqui. Aqui será a tua sepultura. Você nunca mais vai ser vovô. Você nunca vai ser papai. Você nunca vai pegar um bebê no braço e chamá-lo de meu filho. Você nunca vai ter o privilégio de abraçar uma moça, dar um beijo nela, dar um abraço. Você nunca vai sentir o cheiro de uma dama, de uma donzela, porque você é leproso, Abraão. Você é leproso igual a sua mãe é leprosa. Ele pegou uma folha, ele pegou um atestado de óbito dentro da gaveta e ele escreveu falecido. Ele escreveu no atestado de óbito que eu tinha morrido, causa da morte, lepra. Ele me viu chorando, ele falou, vai encontrar com a sua mãe, porque você tem pouco tempo para viver com ela, só tem 8 dias. E quando eu cheguei na casa da mamãe, eu gritei, mamãe, mamãe, eu ouvi alguém gritando lá do quarto, é o meu filho, é o meu Abrãozinho. Eu disse, mamãe, sou eu. Ela disse, filho, eu estou aqui no quarto, eu não estou podendo levantar. E eu corri. O meu pé também não estava bom, tinha alguns dedos dos meus pés, tinham sido devorados pela lepra. Mas eu cheguei perto dela, eu caí de joelho no leito de morte dela. Eu debrucei a minha cabeça com o cabelo dourado em cima do seu corpo. E ela colocou as suas mãos em cima do meu cabelo, da minha cabeça, e disse, meu filho, me abrace. Meu filho, me dê um beijo. Meu filho, me abrace. Estou há 12 anos esperando o teu abraço, esperando a tua bênção. Eu disse, mamãe, me abençoe. E ela me abençoou. Naquele momento mágico, ela disse, filho, mamãe está morrendo. Eu tenho apenas 8 dias de vida. E eu comecei a chorar. Eu disse, mamãe, como que aconteceu isso, mamãe? Como? Eu passei 8 dias de joelho ao lado daquele leito de morte. Na sexta-feira, na véspera da morte dela, ela levantou da cama gemendo de dor. E naquele momento o sobrinho Eli, ela levantou e disse para mim, eu vou fazer para você a comida que você comia quando a mamãe fazia, quando você tinha 5 aninhos de idade. Ela levantou gemendo de dor e foi no fogão e fez para mim naquela sexta-feira arroz, feijão, frango com quiabo, couve e angu. E colocou na mesa para mim comer. Eu comi aquela comida chorando. E ela foi deitar de novo. Na véspera da morte dela. No sábado de manhã eu acordei com os gritos de mamãe ecoando pela casa. Os enfermeiros estavam no quarto. E mamãe então gritou, não deixa o Abrãozinho me ver. Não deixa meu filho me ver morrendo. Não deixe meu filho me ver morrendo. E eles me tiraram a força daquele quarto. Quando ela estava quase no seu último suspiro, ela mandou que me trouxesse. Ela disse, filho, vem bem perto, para o colo da mãe. E ela falou bem baixinho no meu ouvido, filho, mamãe está partindo. Eu tenho apenas alguns minutos de vida, meu filho. Eu não vou poder ficar com você aqui dentro do leprosário. Mas, meu filho, Deus estará com você. Ela me deu um beijo no meu rosto.
Ela me disse, me abrace com força. Ela me deu um beijo no meu rosto. Eu quero morrer nos seus braços. Ela me disse, me abrace com força. E ela morreu nos meus braços. Eu quero morrer nos seus braços. Ela dizia que Jesus me amava. E ela morreu nos meus braços. Ela morreu dizendo, Jesus te ama. Que Jesus me amava. Ela morreu dizendo, Jesus te ama. Naquele sábado de manhã, eu a levei ao cemitério para enterrá-la. Eu fui jogado dentro daquele pavilhão do governo daquele lugar. E ali eu fiquei durante mais 13 anos da minha vida, sem pai e sem mãe. Todo dia eu olhava pela colina onde ficava o cemitério do leprosário. Eu dizia, meu Deus, mamãe está lá na colina. Deus, mamãe está lá na colina. E eu estou aqui dentro do vale. Deus, mamãe está lá na colina. E eu estou aqui dentro do vale. Continue ouvindo o testemunho. Eu tinha apenas 17 anos de idade. Muito tempo já se passou. Eu tinha apenas 17 anos de idade. Hoje eu sou um homem de cabelos brancos. Muito tempo já se passou. As minhas forças já não são iguais antigamente. Eu sou um homem de cabelos brancos. Eu ainda tenho as memórias em minha lembrança. Mas eu ainda lembro que mamãe sempre me amou. Mas eu ainda lembro que mamãe sempre me amou. Eu ainda procuro por um colo. Eu ainda procuro por um abraço. Eu ainda procuro por um beijo, por um carinho de alguém. Eu nunca tive mãe, nunca tive pai, nunca tive infância, nunca tive uma vida de alegria. Se você está me ouvindo agora assistindo pelo Brasil inteiro, você é um privilegiado se você tem uma esposa. Se você tem alguém que te ama, você é um privilegiado. Se você tem uma mamãe, você é um privilegiado. Se você tem um papai, você é um privilegiado. Se você tem amigos, você é um privilegiado. Mas se você tem Jesus, você é muito mais privilegiado. Porque Jesus é o maior amigo. Mas se você tem Jesus, você é muito mais privilegiado. Cristiane Mendes, Jesus é o maior amigo. Ele está presente em todas as horas. Na minha vida de esmoléu e de mendigo durante 13 anos, Ele estava lá. No dia da minha cura, Ele estava lá. No dia do meu casamento, Jesus estava lá. No dia da morte da esposa, Ele estava lá. No dia do nascimento dos meus filhos, Ele estava lá. No dia do nascimento dos meus netos, Jesus estava lá. Ele é o melhor amigo. Daiane Vaz é o melhor amigo. Cristiane Mendes, ele é o melhor amigo. Continue ouvindo o testemunho em nome de Jesus. Glória a Deus. Lepra e câncer, morrendo com 8 dias de vida, prestes a morrer. Eu caí de joelho no leito da cama de mamãe. Eu disse, mamãe, o que foi que houve? Disse, meu filho, eu estou morrendo. Mas não pode ser, mamãe, eu estou doente, eu saí do orfanato e vim agora para cá, para poder viver com você para sempre, e você vai me deixar, meu filho. Eu estou indo, estou partindo. Eu ajoelhei ali, ao lado da cama dela, debrucei sobre o teu corpinho, pesando 37 quilos, um corpo tão pequeno, todo comido pelo câncer, 2 feridas expostas, uma à direita e outra ferida à esquerda. Eu chorei. Eu até hoje, sempre quando eu prego o testemunho, eu lembro de mamãe. Eu creio que eu sempre vou ser um menino. Os pastores viram como que eu cheguei ali. Eu não queria nem ficar sentado na mesa. Porque eu não sei o que é estar numa igreja dessa pregando. Eu não sei. Eu venho lá de baixo. Eu estava acostumado a dormir no meio dos animais. Eu estava acostumado a comer comida podre.
Quando eu vejo uma igreja dessa me recebendo com carinho, os pastores me amando, dizendo que você é especial para nós, eu só tenho a dizer que Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele pega a gente no meio do entulho. Ele me pegou lá na sarjeta, podre, fedendo, cheirando mal. E ele me coloca aqui em cima do altar para pregar a palavra de Deus como rei sacerdote. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer, irmã. Você tem um Deus maravilhoso. Ah, se você pudesse sentir Jesus do teu lado. Ele foi debaixo da ponte, eu vi Jesus face a face. Eu vi mamãe morrendo. Eu joelhei. Tinha um Jesus pregado na parede com o coração aberto, com a mão no coração sagrado, coração de Jesus. Eu fiquei 8 dias rezando Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai. Mais orações, salve rainha, cura mamãe. Salva ela para mim. Não deixe mamãe morrer. No 8º dia, eu estava com minha mamãe dentro do caixão, morta, levando ela para o cemitério, nariz deformado, pés deformados, mãos deformadas. Abraão, você não consegue carregar o caixão da sua mãe, você não tem dedo nos pés, não carrego. Eu puxando o caixão dela, sem pés, sem dedo nos pés, mancando. Quando foi enterrar a mamãe, eu caí de joelho dentro do caixão dela e disse: mamãe, não vá, não me deixe. Não teve jeito. Eu fiquei 1 semana dentro do cemitério chorando na tumba de mamãe. O cemitério era silencioso. Ninguém falava nada. Minha mãe, Jesus teria tirado o câncer que estava nela. Jesus teria tirado a tuberculose que estava no pulmão dela. Jesus teria restaurado ela, porque Ele é o Deus que opera milagre. Talvez você nunca mais vai ouvir um pregador pregando isso. Porque Ele é o mesmo. Ele curou o cego Bartimeu no passado, Ele cura o cego hoje. Ele chamou Lázaro da tumba, Ele chama o morto da tumba hoje. Ele curou o filho da viúva de Naim, Ele cura os filhos das viúvas hoje. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, e Ele cura as mulheres hoje. Ele é o mesmo. É as igrejas que mudaram, é os pastores que mudaram, mas há poder na palavra de Deus. Esta palavra não muda. Esta é a palavra imutável, inalterável do Deus Todo-Poderoso da glória. Este livro diz que Jesus Cristo é capaz. Isaías profetizou há mais de 2.800 anos atrás. E o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, Deus forte, a raiz de Davi. Emanuel estará conosco, e Ele levará sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Está na Bíblia, ela não mudou. A galeria poderia estar cheia para ouvir uma mensagem dessa. A igreja poderia estar cheia para ouvir uma mensagem dessa. Mas vocês estão ouvindo e vocês levarão um galardão para casa. Amém? Aplauda o nome de Jesus mais uma vez.
Glória a Deus. Eu enterrei mamãe. Eu fui para o parente. E para começar a viver, eu comecei a pedir esmola de casa em casa. A viajar de cidade em cidade, de bairro em bairro. Talvez eu até já passei na sua casa e você não lembra mais de mim. Era o esmoléu. Saía com um carro de 10 leprosos, numa Kombi, numa perua do estado, com 10 doentes ali dentro, eu saía para pedir esmola. Chegava numa cidade, pedia esmola, ia para outra cidade, para outra cidade, para outra cidade, e vivia essa vida durante 8 anos. 8 anos vivendo a vida de esmoléu. Dormindo debaixo de ponte, dormindo em cima de caminhão de areia, em cima de monte de areia molhada, dormindo no meio do pasto com os animais, comendo comida podre de restaurante, dormindo em porta de posto de gasolina, apanhando da polícia, sendo chutado de uma cidade para outra cidade. Foi isso que Jesus passou também. Na hospedaria não tinha lugar para ele, porque os prazeres do mundo estavam hospedados em Belém. Jesus foi nascer no meio dos animais, no meio do refúgio da sociedade. Sabe por quê? Sabe por quê que Jesus nasceu no meio dos animais, do refúgio da sociedade, no meio da pobreza, da miséria? É para que você estivesse aqui hoje, glorificando o nome dele, como rei, como sacerdote. O apóstolo Paulo disse que ele deixou a tua glória, uma glória que você não pode descrever. Um trono todo feito de ouro, de marfim lá na glória. Em breve nós vamos entrar nesta cidade pelas portas de pérolas. A Bíblia fala que o púlpito desta igreja aqui não chega nem perto das ruas da Nova Jerusalém, que é toda feita de jaspe. E a Bíblia fala que nós vamos entrar pelos portais de pérolas e vamos andar por ruas de ouro e de jaspe e vamos ver o Rei da Glória assentado no trono de ouro, coroado de glória, e Jesus, o Espírito Santo à direita, e eu irei e sentarei ao lado do Rei da Glória e serei também coroado com a coroa de vitória. Aleluia! Que maravilha! Glória a Deus! Em breve, você está abrindo poupança? É sempre com o Senhor, porque você é a igreja do Senhor da glória. E para terminar, porque o relógio não para, eu já disse que o relógio é inimigo de Deus. Eu disse para o pastor que nós pregamos é 1h, 1h10. Nós temos horário, amém? E você viu alguma coisa? Eu fui e liguei a televisão. E quando eu liguei a televisão, estava um pregador pregando a televisão, o pastor Jimmy Swagger. Alguém lembra dele? Vocês estão lembrando que estão ouvindo o pastor Abrão pregando aqui hoje, né? Aleluia. Pastor Jimmy Swagger, o meu pai da fé. Na minha opinião, o maior pregador que já existiu há 50 anos para cá. Homem que pregava para 149 países. Homem que foi usado pelo computador. Eu conheci o Jimmy Swagger pessoalmente e ele disse sucesso. O Senhor vai entrar na sala onde você está e vai curar a tua doença. E na mesma hora eu me ajoelhei e disse: oh meu Deus, encontrei a bússola, encontrei a lanterna, a luz no fim do túnel. Eu disse: Jesus, eu não te conheço, quem és tu? Esse Jesus que esse homem estranho pregou aí, se você for capaz, entra no meu coração. Muda a minha vida, restaura o meu nariz. Eu levantei o meu toquinho de mão. Restaura minhas mãos, restaura meus pés. E nada aconteceu. Nada. Tem hora que você ora a Deus e você vê que nada acontece. Já notaram isso? Porque não é o momento de Deus. O momento de Deus, jovem, é o seu momento. O seu momento não é o momento de Deus. Mas eu creio que a tua hora está chegando. E que o Senhor já vem saltando pelos montes e vai te dar a vitória hoje em nome de Jesus. Creia, creia nisso, pelo amor de Deus.
E chegou segunda-feira, meus amigos encostaram a perua lá fora, lá de casa, e disse: Abraão, tá na hora, vamos fazer mais uma viagem para o sul de Minas, vamos esmolar, vamos pedir esmola. E eu peguei meu saco de esmola, eu tenho fotografia lá em casa, eu vou trazer para vocês. Quando eu tornar a pregar aqui, eu vou trazer as fotografias e vou mandar distribuir para vocês olhando aí. Eu tirei depois que Jesus me curou, porque Jesus me curou de um dia para o outro. Oh Deus de misericórdia. Tem gente que ora uma semana, 1 ano, 2 anos e não recebe nada. Eu recebi em 24 horas. Ele me curou. Ele me curou. Eu peguei meu chapéuzinho. A gente pedia esmola no chapéu. Ei, me dá uma esmola aí. Sou leproso. E a pessoa jogava o dinheiro de longe. Eu pegava o borná. Eu pedia esmola numa panelinha, porque eu não podia bater palma, eu não tinha dedo na mão. Eu andava campegando na perna, porque os meus pés não tinham dedo. Eu usava um sapato quadrado, porque o que protege o pé é o dedo, e eu não tinha dedo nos pés. E eu andava assim, ó. Eu andava campegando, porque eu não tinha dedo nos pés. Tenta caminhar sem os dedos no pé. Não tem jeito, né? Nós entramos numa cidade chamada Machado, lá no sul de Minas. A polícia prendeu os leprosos todinho dentro de um carro. Era proibido pedir esmola na cidade. Levou a gente para a cadeia. Rebentou chibatada com cacetete elétrico nas nossas costas, nas pernas, nos braços. Cortou a carne nossa quase toda com cacetete elétrico. Vai embora, sumo daqui! A gente saiu da prisão naquela noite, fomos debaixo da ponte lá em Machado, encostamos a nossa perua velha, fomos para o meio do pasto catar gordurão para fazer o colchão, para a gente dormir. A gente pegava gordurão no meio do pasto e colocava no chão, e aquela lona preta por cima do gordurão, e ali passava a noite. Tinha vez que a gente dormia em cima de cobra cascavel, e acordava a baita daquela cobra do nosso lado. Deus que guardava. Deus que guardava. Quando Deus tem um plano na sua vida, servo do Senhor, o diabo não te toca. Você é dele. A quem o meu Pai me dá, o diabo não arrebata das minhas mãos, diz o Senhor. Rosto em terra. E orei como nunca tinha orado. Eu disse: Senhor da glória. Eu fico em pé, pastora Carmen. Aqui está a esposa que o Senhor me deu. Aqui está o meu filho que o Senhor me deu. Aqui está a minha filha que o Senhor me deu. Aqui está a minha menina, meu toquinho que Jesus me deu. Vire para o povo ver vocês. Não há lepra neles. Aleluia. Não há uma doença, não há uma lepra neles. Não há o vírus da doença neles. São todos curados, são todos sãos, são todos puros, lavados pelo sangue de Jesus. Oh, Jesus maravilhoso! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel. Eu orei até 1h da madrugada, pastor. Eu sei que estou estendendo um pouco, mas eu vou acabar daqui a pouco. Eu orei até 1h da manhã. Eu fui deitar. E eu deitei. Fui lá e deitei no meu canto, dormi. 6h da manhã eu levantei. E eu fui na margem daquele ribeirão. E eu cheguei na margem daquele rio. E eu cheguei com a caneca, que eu pegava a caneca só com o toquinho da mão, que eu não tinha dedo nas mãos. E eu cheguei, ajoelhei na beira do rio e fui pegar água para banhar o rosto. E quando eu notei que as minhas 2 mãos estavam perfeitas ali na minha frente para a glória de Deus. Vocês têm que saber o que eu estou falando. Eu comecei a pegar água. Quando eu
Eu vi os meus 10 dedos ali colocados. Eu procurei Jesus, aonde está o Senhor? Eu quero te ver. Ainda era escuro. Era 6 horas, onde está o Senhor, Senhor da glória? Aonde está o Senhor? E eu levantei, e eu olhei meus pés, o meu pé, os 5 dedos perfeitos ali, e eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Oh, meu Deus do céu, se vocês soubessem o que eu senti naquela hora. Eu pulei, eu corri, eu gritei, eu clamei, eu corri para lá, eu corri para cá, jubilei, aleluia, glória a Deus. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu gritava, eu não sabia se eu clamava, se eu ria, se eu dava gargalhada. Eu só sabia dizer, I love you, eu te amo, Senhor da glória. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, e obrigado, Jesus. E eu, não para aí, não acabou não, pode aplaudir o nome de Jesus, não acabou não, aleluia, não acabou não. O senhor me dá mais 5 minutos, pastor, mais 5 minutos, amém? Aplauda o nome de Jesus que eu vou concluir. E joguei o chapéu fora e coloquei uma coroa de glória. Nadar, eu sabia nadar. Nós temos o rio Paraupeba lá na... Pregadores precisam pregar Jesus. Vamos ver se o ouvir aqui. Vai vir quem quiser vir. Nós não vamos fazer a campanha para ninguém vir. Não. Quem vier vai receber a cura. Amados, você desculpa ter cortado um pedaço aí, porque vocês estão vendo que eu estou muito Quando você olhar para esse homem, né? o Espírito Santo... É a falta de experiência da gente, um pouquinho, né? Mas deu para vocês entenderem o que foi que Deus fez na nossa vida, no nosso ministério. E hoje estamos pregando o Evangelho para o Brasil inteiro, em nome de Jesus. Amém? Eu quero desejar a todos uma boa noite, muita alegria, muita paz para vocês, amém? Dizer a nossa querida irmã Deva Vaz, a Daiane Vaz, eu até mandei chamar ela de Deva Vaz, mas é Daiane Vaz. Quero dizer a Daiane Vaz que eu creio que Deus, eu quero que Deus dê a você muito mais daquilo que Ele deu para mim. Eu quero que Deus dê a você. Ele deu para mim o nariz de volta, que estava torto e estava aleijado. Ele devolveu para mim os dedos das mãos, que estavam secados e inutilizados pela lepra. Deus deu para mim uma pele limpa como a pele de uma criança nova na época. Ele deu para mim os pés restaurados para que eu pudesse viajar o país pregando o Evangelho. Para Jesus restaurar uma vida conjugal, uma vida sentimental, restaurar um casamento, restaurar uma família, para Ele não é difícil. Não é difícil. Hoje eu falei sobre a carruagem do rei, os cavaleiros do rei. Eu falei sobre o casamento do rei Salomão com a Sulamita. E foi uma bênção de Deus. E eu creio que todos vocês serão abençoados, restaurados para a glória de Deus. Você me perdoe pela minha exaltação na pregação, que isso foi há 40 anos atrás. 40 anos atrás. Muito tempo, né? Mas hoje Deus tem nos equipado do bom e do melhor para pregar o Evangelho. O meu testemunho, eu vou deixar aqui no WhatsApp para vocês pedirem oração.
ou para vocês que quiserem agendar o pastor Abraão em vossas igrejas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e tenham todos uma linda noite de sono. Amém. Deus abençoe vocês e tenham todos uma linda noite de sono. Agora você vai ficar com o final da oração, hein? Olha que benção. Porque eu não sofreu para você aprender. Sabe? Vi uma mãe morrendo. Carregar o caixão da mãe sem dedo, sem mão. Antes de orar ministrando a cura, eu vou fazer essa oração. E depois o pastor vai fazer a oração ministrando cura. Mas eu estou sentindo de Deus aqui que tem que haver um arrependimento antes da cura. Oh, Deus. Antes da cura você vai falar: Deus, me perdoa. Que talvez alguém teve que brigar para você vir. Que é, vamos. Está acontecendo isso. A gente tem que fazer folder, outdoor para trazer o povo da igreja para receber um som de Deus. E a gente que tem que correr desesperados para o braço do Senhor, como esse homem fez. Porque eu tenho certeza que as pessoas que às vezes não estiveram aqui, se tiver um caso dele, seria o primeiro a estar aqui. Deus nos perdoe, Senhor. Porque quando estamos bons, a gente pensa se vem na igreja ou não. Nos perdoe, Deus. Entra em depressão. Nos perdoe, Senhor. Chore na presença de Deus. Carabá, xerei, chorou. Deus, obrigado pelos meus dedos, Jesus. Obrigado